Chega mais, torcedor rubro-negros. Vamos ver agora toda a preparação nesse momento para o jogo lá em Quito contra a LDU nas altitude. E se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a reforçar nossos trabalhos, beleza? E vamos ver aqui quem vai para o jogo, quem não vai, as prováveis escalações aqui no Linha de Passe, crédito de imagens, programa Linha de Passe, TV ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e vamos lá. A gente fala agora do Flamengo. Vamos a Quito. O Mendel Bedrulovski que acompanhou a chegada do Flamengo por lá. Vai que é sua, Mendel. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. O Flamengo, neste momento, treina aqui em Quito, na capital do Equador, para a partida desta terça-feira, Conmebol Libertadores contra a LDU. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Partida fundamental para o Flamengo, que no último jogo da Libertadores perdeu em casa para o Central Córdoba. É o terceiro colocado do Grupo C, fora da zona de classificação, enfrentando a LDU, que é a líder do grupo. Flamengo que chegou na noite de domingo aqui no Equador. Jogadores agora há pouco deixaram o hotel, concentração aqui em Quito. Alguns torcedores equatorianos estiveram presentes, assediando o Gonçalo Plata, que é o jogador equatoriano do Flamengo. Ele deu alguns autógrafos, tirou algumas fotos e aí a delegação do Flamengo seguiu direto para o estádio do Independiente Del Valle, onde faz um treinamento para a montagem da equipe, também para sentir a velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Por conta da altitude, dois jogadores do Flamengo não viajaram para o Equador. O Alan, que tem uma condição, traços falcêmicos, ele sente mais os efeitos da altitude. E o De La Cruz já passou mal na altitude, foi cortado do jogo do Uruguai contra a Bolívia, justamente para evitar a altitude. Então esses dois jogadores foram preservados, ficaram no Rio de Janeiro. Outro desfalque é o Alexandro, com edema na coxa, sofreu essa lesão na partida contra o Juventude. O Flamengo trabalha para que ele esteja em campo no jogo contra o Corinthians. Na última vez que o Flamengo enfrentou a LDU aqui no Equador, venceu em 2021 pela Conmebol Libertadores. O hoje técnico Felipe Luiz estava em campo como jogador, assim como a Arrascaeta e o Bruno Henrique, que fez um dos gols da vitória do Flamengo. Flamengo que jogou com força máxima no fim de semana, no empate 0-0 contra o Vasco. Já a LDU poupou alguns jogadores na vitória contra o Aucas no último fim de semana pelo campeonato equatoriano. A LDU, que tem o técnico Vitamina Santos, que conhece bem o Flamengo, dirigiu o Palestino no ano passado, na fase de grupos da Libertadores, enfrentou o Flamengo e tem como destaque o atacante paraguaio Alex Arce, o Haaland paraguaio, fez 2 gols contra o Deportivo Táchira, 3 assistências na vitória contra o Aucas. Então, assim como o Flamengo vai tentar sair amanhã da situação que se enrolou, mas é na altitude, hein? Eu fiz as contas aqui, né? Todo mundo pode fazer, só pegar a tabela. O negócio é o seguinte: 3 pontos, vai jogar contra a LDU, que já tem 4, pode ir a 7 se vencer. E o Central Córdoba, que venceu o Flamengo nesse jogo aí, que a gente vê o gol do De La Cruz, também tem os mesmos 4 pontos, recebe o Táchira, pode vencer. E aí a gente pode ter uma configuração amanhã dos dois com 7 e o Flamengo com 4. Num segundo turno que Pedro lembrou aqui no intervalo, né, Pedro? O Flamengo vai fazer os 2 últimos jogos em casa, mas é duro você carregar uma pressão, uma desvantagem aí para as últimas rodadas, mesmo jogando em casa. E em casa vai ser a LDU. O Flamengo precisa travar a LDU amanhã, e não só travar que eu digo de campo. Empatezinho tá bom? Tá. O empate tá bom. É claro que o torcedor do Flamengo, quando ele olha pra tabela, ele não quer que o time passe 2 jogos sem vencer na Libertadores, que foi o caso do Central Córdoba e a LDU agora. Só que o empate amanhã ele trava a LDU. A LDU não dispara, você ainda joga com ela em casa. Eu não acho também que Central Córdoba vai ganhar tudo daqui pra frente, o Táchira vai ficar pra trás. A briga é esse adversário de amanhã. O problema é que você já chega na altitude, mas quando você chegar na altitude com 5 pontos, 7 pontos, 2 vitórias, o Flamengo chegou com uma derrota pro Central Córdoba, talvez não se imaginasse. E aí você tem que sair para jogar lá. Muitas das vezes você escolhe quem pode jogar, vai entrar em campo quem sentiu menos efeito, vai se fechar. Não, o Flamengo amanhã precisa jogar. Isso talvez seja um fator diferente de quando a gente viu outros times jogando por lá. Uma coisa é você entrar e vencer porque se fechou e achou o gol, se fechou o time. O Flamengo precisa jogar, isso muda. Mas o empate amanhã não é mau negócio, filho. Pelo desenho do grupo, pela circunstância do jogo, porque você não vai ter em campo, você não tem todo mundo à disposição.
Então também não entrar nessa de que amanhã só a vitória inteira. Calma, dá para se classificar, só que você não pode começar a se distanciar muito, porque é o que aconteceu nos outros anos. É decidir fora oitavas, é decidir fora quartas, sabe? Você já cai pro pote 2 depois ali, num sorteio de mata-mata. Então amanhã você precisa travar a LDU, não só em campo. Mas sim, evitar que se dispare, porque depois você começa a fazer conta muito cedo, né? Como tem acontecido em fase de grupos com o Flamengo, né? Isso tem acontecido com adversários até inferiores, né? Lembrar de Alcas, Umblense. O ano passado o Flamengo ficou em segundo no grupo. Porque bem ou mal ainda tem bola sendo jogada. Sim, sim, sem dúvida. Agora, o ano passado o Flamengo teve que decidir seus jogos fora de casa, e num deles acabou ficando pelo caminho. Eu acho que assim, a diferença é o futebol que o Flamengo jogou até agora, de maneira geral. Assim, As duas, né? Os dois não foram. Os dois jogos não foram bons do Flamengo. O primeiro também não foi uma boa exibição. E é diferente que a gente fala de brasileiro, que a instituição virou e falou: aqui é sério. O Central Córdoba talvez tenha que poupar aqui porque o olho é brasileiro, também teve isso eu acho até que pode, obviamente, assim, quando a gente fala que é muito legal um clube como o Flamengo olhar para o seu elenco e falar, não, pera lá, o brasileiro eu vou levar muito a sério, porque, repito, eu acho que em anos passados o Flamengo em alguns momentos não precisava ter feito as escolhas que fez, mas fez, e o resultado é esse, né, o Flamengo ganhando menos brasileiros. O Flamengo com esse elenco não ter ganho nenhum dos últimos 3 títulos brasileiros é bem impressionante, porque essa questão do elenco que a gente fala não é de agora, não é começou este ano e a gente fala do elenco do Flamengo, não. Todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu acho que agora o brasileiro vai ser tratado de uma maneira distinta. Mas é óbvio que se o time correr algum risco na fase de grupos da Libertadores, aí você não tem o que pensar. É óbvio que o Flamengo não pode se dar o luxo de dizer, não, o brasileiro é minha prioridade, eu vou tratar com toda a seriedade. Tem horas que, eventualmente, você vai ter que dizer, e acho que não estava nos planos perder para o Central Córdoba no Maracanã, evidentemente, isso bota uma pressão um pouco maior para esse jogo. Eu ainda acho que, assim, olhando para o nível dos adversários e tudo mais, mesmo que o Flamengo viesse a perder, e se me dissessem, você aposta no Flamengo classificado, mesmo que ele perdesse amanhã? Eu apostaria no Flamengo classificado. Eu também. Porque são 3 confrontos, 2 em casa. Aí ele perde, ele tem 3 jogos. Se ele perder amanhã, restam 3. Isso, não, ele tem que pensar em ganhar. Claro. Em casa, LDU e Tátira nem se negocia. Mas ele tem que pensar em ganhar fora. Do Córdoba fora de casa. Que também não é um absurdo imaginar isso. Porque o Flamengo, se ele perde amanhã, mas e os dois vencem... Mas eu concordo com o Pedro em relação cara, mesmo o empate, tá longe de ser terrível o resultado amanhã. É óbvio que você pensa, perder em casa do Central Córdoba, então você tem que compensar e ganhar da LDU. Fora que, teoricamente, sempre foi visto como o jogo mais difícil da... Aí talvez você tenha que dar o troco no Central Córdoba. O Flamengo tem derrota lá em 2019, 2-1. Tem vitória em 21, 3-2. Então já ganhou. E a questão da altitude não é a mais, né? Mas o Flamengo, ano passado, em Bogotá, 2.600, o Flamengo sentiu. Foi o jogo em que o Alan, vendo o Alan jogar, eu falei, ele entrou no segundo tempo. Falei, o Alan nem vai. Ele nem vai. E ele foi bem naquele segundo tempo. A impressão é de que esse cara entrou e tudo bem. Não, tudo bem nada. Esse aí nem viaja. Ele tem um problema, não viaja. Então não viaja de La Cruz, não viaja o Alan. São jogadores que têm problema na altitude. Alexandro, você não consegue... uns vão ter, outros não. Mas assim, que afeta o rendimento, seguramente. Principalmente para um atleta. Não é? Mas é preciso saber jogar nessa situação para superar essa altitude que tira um pouco da sua capacidade de responder à partida com 100% do que você pode e ainda ganhar do adversário. Vai ser um jogo duro, difícil. O meu único ponto, ele vai voltar ao início do nosso programa. O Flamengo não vencer amanhã não é o fim da Libertadores. O Flamengo não vencer amanhã não decreta que o trabalho do Felipe Luiz está em queda. O problema é como você tratou o jogo contra o Central Córdoba. Machuca muito. Mas o Flamengo que tropeça em fase de grupo do ano passado era um Flamengo que não tinha nem cara. O Flamengo disse que levantar taça ali com o vice-presidente no campo era mais importante que estreia de Libertadores. O Flamengo que tropeça em fase de grupo no ano retrasado
No Flamengo também não tinha cara. Esse Flamengo de agora, ele tem condição, o Central Córdoba, que não é de Córdoba, ele tem condição de fazer um resultado lá, ele tem que se colocar numa posição de vai vencer a LDU e Tati, isso não é para negociar depois de tropeços que você já teve em casa. O Flamengo é um time para vencer os 3 jogos em casa, depois você vai vendo como é que são os jogos fora. Então, é só pra gente também não voltar ao desespero. Não. Aliás, é disso que eu tava falando. Quando eu falei a questão é a bola, eu tô dizendo, é positiva pro Flamengo hoje. A questão é a bola que ele jogava ou joga hoje na comparação com os times que perderam aqueles jogos em fases de grupos, sim. Porque eram momentos mais conturbados do Flamengo, assim, era uma coisa de desconfiança maior em relação ao trabalho do técnico. Óbvio, como o Pedro disse, já tinha gente contestando, entre aspas, o Felipe Luiz, mas aí entra naquilo que a gente estava dizendo aqui no começo do programa. Então também não dá para levar a sério tudo isso ou começar a dar um peso para uma contestação ou outra, porque sempre vai ter maluco em rede social para gravar vídeo detonando o técnico por causa de um jogo, sim. Né? Mesmo o cara tendo comprovadamente qualidade. Voltamos com o Sport Center e vamos falar do aniversário do Flamengo e do Mengão, que encara a LDU nesta terça-feira com transmissão dos canais ESPN. Olá, amigos do Sport Center. O Flamengo realizou nesta segunda-feira um treino no Estádio Olímpico Atahualpa, aqui em Quito, no Equador. Preparação para a partida desta terça-feira contra a LDU pela Conmebol Libertadores. Jogo com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus a partir das 7 horas da noite. Jogo fundamental para o Flamengo, que perdeu na última partida da Libertadores para o Central Córdoba em casa. Está na 3ª colocação do Grupo C, fora da zona de classificação, e enfrenta a LDU, que é a líder do grupo. Bom, o treino desta segunda-feira foi importante para os jogadores sentirem a velocidade da bola na altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Alguns jogadores que sentem mais os efeitos da altitude nem viajaram para o Equador. São os casos do Alan e do De La Cruz. Bom, e os outros jogadores, como estão reagindo à altitude? Com a palavra, o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Fernando Sasaki. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão logística, da gente poder chegar no hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, estão se alimentando bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência com relação à altura. Talvez a comissão sinta algum desconforto aí ao subir um lance de escada, mas nada de atípico, tudo ocorrendo conforme planejado. Todos os atletas agora pela manhã fizeram os testes bioquímicos, não encontramos nenhum atleta com desgaste acentuado e, portanto, vamos para o treino com esses atletas controlados. Bom, quem conhece bastante a altitude de Quito é Gonçalo Plata, o equatoriano do Flamengo. Ele é de Guayaquil, mas já jogou bastante aqui em Quito. Ele que tem sido muito assediado pelos equatorianos aqui em frente ao hotel concentração do Flamengo. Tem tirado muitas fotos, dado muitos autógrafos. Sobre o time do Flamengo para essa partida contra a LDU, além dos 2 jogadores que não viajaram pela questão da altitude, tem o desfalque lateral Alexandro com edema na coxa. Ele sofreu essa lesão na partida contra o Juventude. O Flamengo trabalha para que ele volte no jogo contra o Corinthians. Ayrton Lucas, que tem jogado na esquerda, sentiu dores na partida contra o Vasco, empate por 0-0, mas é apenas cãibra, está apto para essa partida contra a LDU. Mesmo assim, o Flamengo deve ter mudanças para essa partida pela sequência de jogos. São 4 jogos em 9 dias, Grêmio, Juventude, Vasco e agora LDU. Além disso, o técnico Felipe Luiz escalou força máxima na partida contra o Vasco, então pode mexer no time também pensando no estilo de jogo da LDU. Estou reforçando o convite nesta terça-feira, jogo importantíssimo para o Flamengo, LDU e Flamengo, Conmebol Libertadores, 7 horas da noite, transmissão ao vivo da ESPN e do Disney Plus. Bom, Amênio, tá aí, ó, Felipe Luiz pensativo. Quem que eu vou escalar contra a LDU? Será que eu boto o Pedro de titular? Enfim, tem um grande elenco. O técnico está pensando igual ele, né? Gostei de ver. Mas vem de uma derrota na Libertadores contra o Central Córdoba que foi muito impactante para a nação rubro-negra, Elton. Quer dizer, é um jogo contra a LDU, na altitude, com desfalques. Não vai ser parada simples pro Flamengo, não. Sim, é o jogo mais difícil do Flamengo na primeira fase, né? Até pelas circunstâncias do jogo. É um adversário que tem qualidade, não é um dos principais da fase de grupos, mas joga em casa na altitude que é sempre temida. O Flamengo muitas vezes teve que poupar jogadores atuando na altitude
por conta do calendário, né? Mas agora com uma derrota na rodada anterior, é um time que precisa dar resposta rapidamente. Na temporada passada sofreu muito com isso, porque enfrentou o Bolívia e acabou ficando, inclusive, em segundo lugar. É verdade que enfrentou o próprio Bolívia nas oitavas de final, né? Mas passou sustos, né? Na temporada passada, num grupo que tinha altitude também. Então, Felipe Luiz sabe que é um jogo chave para conquistar ponto ou vencer a partida, que seria muito bom, né? Um confronto direto, um desafio difícil fora de casa para tentar, obviamente, o primeiro lugar do grupo. O empate é bom resultado? Olha, pensando que perdeu na rodada anterior, o empate talvez pelo cenário seria um resultado razoável, porque você ainda tem outras 3 rodadas para conseguir uma classificação para a próxima fase. Mas pensando em ter tranquilidade, pensando no primeiro lugar do grupo, vencer é um resultado que talvez entre na conta como prioridade, Edu. Até porque o Flamengo precisa marcar território na Libertadores também. É um dos favoritos ao título e na prática precisa provar isso em qualquer cenário. Independentemente, até a gente sabe que, claro, os desfalques, tudo isso pesa, mas o Flamengo precisa marcar o seu território na Libertadores também em cenários dessa forma. Bom, torcedores flamenguistas, é isso aí. O que resta agora a gente é torcer, porque o jogo lá vai ser duro, a gente com desfalque, altitude, e a gente perdeu no jogo anterior. Esse é o pior, porque a gente tem que buscar ponto onde a gente perdeu 3 dentro de casa no Maracanã. Você tá por Central Córdoba e agora correr atrás, né? Subir ladeira. Mas enfim, aqui o que resta é a gente torcer e o time vai estar preparado. Eu acredito que o Felipe Luiz vai dar um jeito, vai conseguir suprir falta de Alexandro, De La Cruz e Alan, né? O Alan tudo bem que ele era reserva, mas enfim, esses 2 titulares. Ayrton Lucas vai ter que corresponder, tá deixando a desejar muito. E eu acho que Gerson volta atrás no lugar da De La Cruz, mas enfim, tamo junto, vamos torcer. Diz aí quanto é que vai ser o placar, o que você acha, como vai ser o jogo. Tamo junto. Se inscreva no canal ASR Fla se você gostou do vídeo. Ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar a gente e reforçar nossos trabalhos. Compartilha, comenta com a geral. Vamos ser recíproco nos comentários. Saudações rubro-negra.